Deus, amém? Quem está feliz com Jesus diz glória a Deus. Eu falei quem está feliz, gente. Vamos lá, bem forte então. Amém, glória a Deus. Bom, estamos tendo a oportunidade de abrir o nosso Semear 2024. E essa noite a palavra que eu tenho de abertura é por que semear? Por que semear? Por que nós estamos com esta programação? É lógico que temos testemunhos para contar, temos história para compartilhar de todo o tempo que nós estamos com o Semear. Este é o 4º ano que nós estamos fazendo, não é? Desde 2020 nós estamos fazendo, esse é o 4º. Nós semeamos 2020, 2021, 2022, na plena pandemia, e Deus fez um milagre nas nossas finanças. Todos nós aqui que participamos desde os primeiros temos maravilhas de Deus para testemunhar, e não será diferente para este ano de 2024. Então nós fizemos de 2019 para 2020, 2020 para 2021, 2022 para 2023 e agora 2023 para 2024. Então eu quero solicitar a você abrir a sua Bíblia comigo, um texto que o Flávio, quase todos os domingos, está ministrando aqui na igreja na hora da palavra da oferta, e ele está incentivando inclusive para que nós venhamos a decorar Malaquias capítulo 3, verso 10, mas eu vou compartilhar aqui com vocês de Malaquias capítulo 3, dos versos 8 a 12, que engloba esse verso 10 que ele tanto cita em nossos momentos da palavra de oferta, que é uma palavra importante para nos alertar acerca da nossa fidelidade ao Senhor e da semeadura no reino de Deus, que é a terra mais fértil onde você pode fazer investimento. Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10, vai estar aí na tela também para quem não tem a Bíblia, diz assim, na tradução que eu estou lendo: roubará o homem a Deus? Na tela. Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou à tesouraria, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto, ou os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pode sentar, queridos. Nós estamos ouvindo e vendo o tempo todo nesses últimos dias, agora falando e trazendo informações acerca da guerra que Israel e palestinos, especialmente Hamas, que é o grupo considerado por muitas nações como terrorista, e não pela nação brasileira, porque o Brasil segue as orientações da Organização das Nações Unidas, que não considera ainda o Hamas como um grupo terrorista, mas os Estados Unidos e outros grandes países consideram. E temos tomado conhecimento quão próspero é
a nação de Israel, mesmo depois de terem rejeitado a Jesus. E aí você pode perguntar, por que isso acontece? Eu tive a oportunidade, no ano de 2012, ter ido a Israel. E eu passei pelo deserto do Negev. O deserto do Negev, gente, eu tive a oportunidade de andar lá, um pedacinho. Que coisa terrível é o deserto. E você olha aquilo, só tem pedra e terra preta. Mas é impressionante o que eles fazem no deserto. E a Bíblia diz mesmo que Deus iria tornar o deserto terra fértil por causa deles. Existem áreas no deserto que são muito, mas muito férteis. Muita plantação, cada romã tamanho de um coco. Eu fui em daquelas fazendas que eles chamam de kibbutz, e tomei um suco de romã. Não tem essa maquininha aqui que faz água de coco? O romã saía naquela maquininha, uma maquininha igualzinha àquela, eles fincavam o romã daquele e tiravam um copão de suco, e mostrando para nós que estávamos naquela caravana e outras juntas, como Deus pôde fazer daquela terra que era um deserto. Eles pegavam pó assim, depois levaram-nos as hortaliças que estavam plantadas, as coisas, cada coisa mais linda que Deus fez. E se não bastasse, no deserto de Israel existem as maiores empresas do mundo na área farmacêutica. As grandes estão lá. Entre elas, você deve ter escutado falar, a Bayer, uma das maiores empresas do mundo de medicamentos. E inúmeras outras, cosméticos, cada uma coisa estrondosa. E a área que Israel domina, toda ela como se fosse Europa. Agora, por que eles ainda não são muito mais do que poderiam ser? É isso que nós vamos responder aqui. E por que nós podemos ser muito mais do que eles sonharam? No livro de Malaquias, que nós acabamos de ler agora, a palavra de Deus fala que, verso 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. E infelizmente, mesmo com toda essa riqueza, e se você for lá, você fica vislumbrado e deslumbrado com o que eles possuem, mas são odiados em grande parte do mundo. Né? O povo judeu é odiado em várias partes do mundo. E a Bíblia garante aqui que eles seriam amados, seriam chamados de muito abençoados, mas são odiados. Enquanto eles são prósperos financeiramente e odiados como pessoas, e isso, gente, na Europa, na África, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares, é até dentro da própria terra deles. Impressionante como são odiados. Judeus não podem pisar nas áreas em que palestinos moram, e palestinos não podem pisar nas áreas que judeus moram, se não forem autorizados. O guia que andou comigo lá, com o povo que estava conosco, era judeu. Em algumas áreas, ele dizia assim, olha, vocês daqui para lá, vocês podem ir, mas estão por conta de vocês, eu não posso entrar. E nós, brasileiros, entrávamos para lá, entrávamos para cá, e qualquer lugar que a gente chegava, brasileiro, Ronaldinho, o negócio deles era Ronaldinho naquela época. Ronaldinho era o jogador mais famoso do mundo, né? Nem existia a ideia de que Messi ia se tornar o que ele se tornou, mas era Ronaldinho. E a música do Michel Teló, Deus me livre, ai se eu te pego. Era só a gente chegar, ele já cantava aquela porcaria. Eu falava, meu Deus, só lembra dos brasileiros por causa de Ronaldinho e por causa dessa miséria. Por que não somos o que poderíamos ser? A questão toda está exatamente no entendimento do porquê semear.
E eu quero trazer aqui para vocês algumas afirmações que nós precisamos refletir e tomar outra decisão, outras posições, porque você sabe que enquanto você é fiel, Deus que permanece fiel não vai falhar. Nós podemos todos aqui levantar a mão e reconhecer que Deus é fiel. Quem reconhece que Deus é fiel, ele não falha, levanta a mão. Amém? Você sabe qual é o problema? O problema não é Deus, o problema somos nós. Enquanto Deus é fiel e não falha, eu tento ser fiel e a maioria das vezes falho. Então eu tenho que me esforçar muito mais para a fidelidade. Então a primeira observação que eu quero trazer aqui para nós refletirmos nesse primeiro dia do semear, com a pergunta por que semear, é a seguinte: ocorrendo semeadura, e aqui tem um destaque, ocorrendo a semeadura em fidelidade. Fala comigo assim, fidelidade. A qualidade da semeadura tem que ser de fidelidade. Eu posso até, de repente, fazer algum acordo ou algum escambo com Deus. Sabe o que é escambo? Eu ofereço alguma coisa para receber algo em troca. Mas isso não quer dizer fidelidade. Ocorrendo semeadura em fidelidade, a colheita é garantida. É uma promessa divina. Veja o texto que nós lemos aí, que foi o verso 10. Olha o que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, a tesouraria, quando nós falamos da igreja, para que haja mantimento na minha casa. Tem o objetivo. E agora vem: e depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem a promessa: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, a palavra poderia ser traduzida aqui, uma bênção incomensurável, sem tamanho, que não haja lugar suficiente. Ou seja, nós não teremos conta bancária, não teremos bolsos, nem celeiros suficientes para recolher. Isso acontece com você? Tem que abrir umas 20 contas bancárias para dar dinheiro na sua vida? Hein? Tem acontecido? Não. Agora, por que não? Porque se Deus promete, Ele não cumpre, nós acabamos de dizer aqui que Ele é fiel, Ele cumpre. Por que não acontece conosco? Se é a palavra de Deus? O problema é a nossa fidelidade falível ou falha. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, eu vou ler com vocês aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Vê se acha aí, nova tradução na linguagem de hoje para colocar na tela, senão vai ficar na revista Corrigida Fiel um pouquinho diferente. Diz assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele dá a semente para semear. O fiel, quando pega a semente, ele entende que a semente tem um propósito. A semente é para o quê? Para que serve a semente, gente? Para semear. A semente não serve para fazer o jantar daquele dia. A semente não serve para fazer o almoço. Não pode comer a semente. A semente é para semear. Não posso pegar a semente que é para colocar no lugar certo, aonde vai haver produção, que se chama boa terra, e colocar a semente em outro lugar. E eu vou explicar essas coisas que nós fazemos, que nos tornamos infiéis.
Veja isso. A semente, ela tem um propósito. Ela tem que ser colocada em boa terra. Eu preciso ter consciência onde a semente vai dar certo. Quando se trata das nossas finanças, Deus nos entrega em nossas mãos 100% de sua bênção, de sua nutrição para a minha vida, de seu cuidado para mim. E quando se trata dos dízimos, 10% do que Ele me dá é semente. Repita comigo, 10% que Deus me provê, dos 100%, são sementes. Entenderam isso ou não? Porque você não precisa de 100% de sementes. Você precisa um pouquinho de semente. Queridos, quem entende ou que já teve na terra, você sabe que uma sementinha pode dar muita coisa. Uma semente de trigo, do germen, uma semente, dá mais de 1000 grãos. Uma semente. Então, uma semente só precisa ser pouquinho. Por isso que nós recebemos 100% e 10% são sementes. Nós temos que entender isso. E a semente, ela é devolvida na terra. A terra dá para nós o alimento, mas daquilo que nós tiramos da terra, um pouco você tem que preparar sementes para retornar. E Deus disse, no que diz respeito à bênção que Ele nos dá, que 10% nós temos que retornar para a terra, para quem dá a bênção. Então Deus nos dá a semente. Repita comigo, Deus me dá a semente. Todos entenderam isso? Deus dá. À medida que Ele der, eu preciso semear. Agora, a questão é, aonde eu estou colocando a semente? Porque não adianta também eu receber a semente e falar assim, vou semear, e você vir em cima do concreto e jogar a semente. Ou você pegar a semente e dizer assim, não, eu vou depositar essa semente no banco, porque aqui no banco ela vai prosperar. Semente, ela tem lugar para você semear. Então você não pode entregar, você não pode fazer com a semente o que você quer, ou o que você acha, ou o que você pensa que tem que fazer. Você tem que depositar no lugar onde Deus mandou, aonde é o lugar dela. Qual é o lugar que nós acabamos de ler? Na casa da tesouraria. É no altar de Deus, é na casa de Deus. Então tem gente que às vezes pega a sua semente, que é o seu dízimo, e fala assim, não, eu vou comprar isso não sei o que lá, eu vou dar para isso, vou distribuir cesta básica com um dízimo, eu vou entregar em tal lugar assim, eu vou investir nesse lugar. Você está equivocado. Não é você que administra a semente. Quem faz a semente reproduzir, multiplicar, é o Senhor da semente. Então tem que entregar na casa de Deus. Bom, além disso, o que eu acabei de falar aqui com relação a esse lugar, tem a fidelidade disso. Eu não posso negociar, fazer, como eu disse aqui no início, fazer escambo com Deus. Senhor, eu vou dar isso porque o Senhor me dá aquilo. E olha, que tremendo é isso, que mesmo eu não podendo fazer isso, mas quando eu faço com fé, que a Bíblia fala que tudo que pedis com fé, recebereis, Deus dá mesmo da forma errada. Não tem aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? Isso é um ditado popular. Um dia uma pessoa falou para mim assim, está escrito na Bíblia, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falei, aonde? Na Bíblia não tem isso não, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus faz as coisas tortas se tornarem certas. Não existe linha torta que Deus vai escrever. Sabe o que Deus faz? Ele pega aquela linha torta que nós traçamos, torna correta e escreve corretamente no lugar onde tem que ser. Porque o nosso Deus é fiel. Embora eu possa ser falho, Ele permanecerá fiel. Amém ou não? Todos entenderam, né? Então, a fidelidade é o princípio para que a colheita possa ser de sucesso. Pois o fiel requer que você se relacione com Ele de forma fiel.
Então, se você ainda, neste ano de 2023, titubeou, pisou, como nós falamos aqui na bola, em alguma situação de fidelidade a Deus, exerça sua fé e passe a ser fiel a partir de agora, pois a fidelidade lhe trará a garantia da bênção de Deus em multiplicação. Ah, mas vai fazer falta. Não vai, creia. Uma vez, e aqui na igreja mesmo aconteceu, essa menina mora na Bahia agora, eu já contei essa experiência aqui, aconteceu comigo, com ela aqui na igreja. Ela chegou: pastor, eu queria tanto ser fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, mas se eu entregar o dízimo, ela falava na época, ela nem entregava, ela não sabia o que era, se eu pagar o dízimo, eu falei: minha filha, você não paga nada para Deus, você não pode pagar para alguém aquilo que já é dele, você vai devolver o que não é seu. Ah, é? É. Então você devolve a Deus o que é dele, você vai semear o que é dele, porque ele te deu essa semente, só para você ter o trabalho de entender que você precisa colocar no lugar certo. Isso é fidelidade. Queridos, quando nós entregamos a Deus o que é de Deus, nós só apenas estamos fazendo aquilo que é colocar no lugar certo. E aí então, ela: se eu fizer isso, eu não vou conseguir pagar as minhas contas, não vai dar certo. Eu falei: não, senhora, pode entregar, entrega hoje. Você tá com o seu dinheiro? Estou, então entrega. Mas e aí, pastor? Se Deus não suprir a sua vida, você pode vir aqui semana que vem e eu te devolvo o seu dízimo. Devolvo, porque Deus é fiel, a palavra dele é ali para ela. Malaquias capítulo 3, li 2 Coríntios capítulo 9, aqui ó, é a Bíblia. Se não acontecer, eu devolvo. E qualquer um aqui, amados, você pode ser fiel a Deus. Se não acontecer, pode me procurar, que a tesouraria devolve o seu dinheiro. Devolve, porque nós não precisamos do seu dinheiro, nós precisamos que Deus faça prosperar na sua vida. É isso que nós queremos, é a sua fidelidade. Deus vai prosperar, nós devolvemos. A igreja não é mantida por você, a igreja não precisa do seu dinheiro, nós precisamos de Deus, e nunca faltou. Tudo que tem a Igreja Batista Vitória é um milagre, coisa extraordinária, milagre. E lógico, Deus movendo a sua vida, que é fiel, para contribuir, porque é um milagre isso. Deus tocar na vida de alguém para colocar o dinheiro na mão no bolso, irmão, parece que tem escorpião no bolso nosso bolso, né? Para depositar no gasofilácio, ou fazer um pix, ou fazer uma oferta para a igreja, é um milagre enorme, porque quem é aqui que está com dinheiro sobrando, levanta a mão. Ué, gente, que isso? Quem é empresário aí, levanta a mão. Cadê os empresários? Está faltando dinheiro? Não? Está faltando dinheiro? Meu Deus do céu, está sobrando não, irmão? Os empresários, tudo rico, né? Não é assim que o povo pensa? Onde estão os advogados aqui? Levanta a mão. Não está sobrando dinheiro? Irmãos, dinheiro não sobra para ninguém. Pode ser a pessoa mais bilionária do mundo. Você pode ter aqui, se eu tivesse aqui na plateia Elon Musk, e eu perguntasse: está sobrando dinheiro? Ele ia ficar com o braço abaixado. Porque todos nós temos lugar para colocar dinheiro. E quando não tem, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó: aparece um buraquinho querendo tomar. É, sempre tem. Não é ou não é verdade? Na hora que você acha assim, está tudo dando certo, aí daqui a pouco, puf, oh rapaz, mas o troço difícil é o tal do dinheiro. Hoje mesmo eu estava lá na frente da minha casa, que eu oro a Deus durante 18 anos para terminar a construção, e um dia alguém falou assim: o pastor é rico, pega o dinheiro dele todinho e coloca na casa dele. Falaram bem assim: a minha casa está lá 18 anos, desde que a Thalita nasceu eu não consegui terminar. Aí o sujeito estava lá perto de mim falando assim: rapaz, como o dinheiro some. Você pode ter 100 mil na mão, se você, amanhã ele já sumiu da sua mão, é desse jeito. E era um empresário. Falei: pois é, e eu, quem dera se tivesse sonhado, se tivesse 100 mil na minha mão, né? O cara falando assim, 100 mil, como se fosse de 100 reais, mas é porque é o nível dele, né? Esses dias eu estava conversando com meu primo, ele é um investidor da XP, e ele dizendo, ele, né, diretor lá na XP, ele falou assim: rapaz, a questão toda é o quanto você está acostumado a mexer. Com quanto mais dinheiro você mexer,
é para você como se fosse R$100, mexer com 100 milhões, 50 milhões, é normal. Gasta como se fosse R$100. Eu falei, então é melhor ficar sem preocupação com 100 do que com 100 milhões. Misericórdia, irmãos. Que se com 100 a cabeça da gente já ferve, imagina você lidar com 100 milhões, 1 bilhão, que é o que ele mexe por lá. Eu falei, misericórdia, quero não. Deixa Deus do jeito que Ele acha que eu tenho que ser. É melhor. Então veja bem, dinheiro, quem prospera em nossa vida é o Senhor. Se eu não fizer o que Deus mandou eu fazer, aí então que é pior ainda, porque o dinheiro não sobra. Principalmente para nós no reino de Deus. Nós temos um levante enorme contra a nossa vida, para fazer com que nós não venhamos a ser fiéis. E nós precisamos ser fiéis, porque o Senhor permanece fiel. Se Ele falou, vai cumprir. E aí essa menina fez o seguinte, então tá bom, pastor, eu vou entregar. E entregou. Eu falei, só confia, não reclama, não murmura. Isso foi num domingo. Naquela época nós tínhamos culto na terça e na quinta. Quando chegou na terça, ela era muito escandalosa. Ela é ainda, né, uma pessoa assim, escandalosa e tal. Chegou no gabinete, bateu na porta, nem esperou eu falar. Ela, pastor, pulando. Meu Deus, está doente. Aconteceu alguma coisa. O senhor não sabe o que aconteceu? Não, não sei não. Conta aí, minha filha. O que aconteceu? Conta a benção, irmã. O banco me ligou. Eu já comecei a ficar preocupado. Meu Deus, né? Porque banco liga para a gente para quê, irmãos? Ou é para oferecer cartão de crédito quando você não quer? Não é? Porque quando você quer, não te oferece. Eu mesmo, quando eu estava precisando viajar para o exterior, eu precisava de um cartão de crédito com R$20 mil de limite. E eu pedi, e busquei, nenhum banco quis me dar R$20 mil de limite. E aí eu tive que viajar com um cartão de crédito emprestado de uma pessoa. Porque o banco não me dava. Depois que eu cheguei da viagem, as coisas melhoraram, recebi uma ação lá, né, um dinheiro, coloquei no banco e tal, me ofereceram um cartão ilimitado. Falei, agora eu não quero. Não, para que eu vou querer um cartão black ilimitado, para ser roubado e alguém depois ainda mandar eu passar o cartão e tirar 50 mil? Eu não quero. Poucos dias atrás eu estava precisando de um cartão de crédito para melhorar as coisas na minha construção e nada. Falei, agora também vou pagar tudo à vista. Aí, hoje, ontem, me ligaram já 5 vezes me oferecendo cartão de crédito. Não quero. Banco é assim. Quando você precisa, não te dá. Mas quando você não quer, fica lá. Não é assim? É desse jeito. E outra coisa que banco liga. Eu tenho certeza que, tanto quanto você, quanto eu, já recebemos uma ligaçãozinha dessa. Venceu uma conta. Quando é que eu posso combinar aqui para você pagar? Quem já recebeu essa ligação? Eu já. Venceu. Quando é que você vai pagar aqui? Posso marcar para amanhã? Posso atualizar o boleto? É ou não é assim, gente? Tem alguns aí meio atravessados aí que não está acreditando muito, não quer apresentar o problema. Você sabe o que nós precisamos? Ser fiel. Não é isso? Mas ela falou assim, o banco me ligou dizendo que tem um dinheiro na minha conta. Eu falei, é mesmo? E quanto foi? Aí ela falou o valor lá. Deu para eu pagar todas as minhas contas, pastor, e ainda pagar as minhas prestações do mês que vem. Está tudo zerado, não devo mais nada a ninguém. Eu falei, mas como isso? Aí ela foi e caiu em si e falou, foi Deus, porque eu fui fiel no dízimo e nas ofertas. Eu falei, gente, a Caixa Econômica Federal ligou para ela e falou assim, tem um dinheiro aqui livre na sua conta para você pegar. Um outro caso parecido, uma pessoa que estava com um problema para pagar a prestação do apartamento. Pastor, como que eu vou fazer? Sabe o que foi meu coração naquela hora? Eu falei assim, não, eu vou te dar o dinheiro para você pagar. Nem que eu pegue no meu cheque especial, mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, não faça isso. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que crer.
E eu falei assim, vamos orar aqui agora. Você tem sido fiel? Então a partir de hoje seja fiel. Mas como? Eu preciso pagar isso aí, senão eu vou perder meu apartamento. Não vai. Não vai. E aí ele foi fiel ao Senhor. E a própria Caixa Econômica Federal, sabe o que aconteceu? Quitou 3 prestações do apartamento dele, e ele não sabe. Ele falou assim, pastor, foi o senhor que pagou para mim as 3 prestações? Eu falei, eu não. Vou ser sincero para você, eu estava para pagar, mas o Espírito Santo falou comigo, não faz isso. Mas quem foi então que pagou as minhas 3 prestações atrasadas? Deus, meu filho. Deus. Irmãos, são realidades que eu tenho experimentado por ser fiel ao Senhor. Fora o que eu tenho vivido. Fora o que eu tenho vivido. No semear de 2020 para 2021, eu estava com um valor, juntando, sonhando em abrir de novo o meu escritório, porque naqueles dias eu estava de home office, que não tinha lugar para abrir. E eu semeei e falei, Senhor, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Apareceu um cliente, todas as contas dele bloqueadas, todos os bens bloqueados, e eram bens que chegavam a R$1 milhão. E eu falei assim, Senhor, me dá sabedoria para desbloquear os bens dessa pessoa. E eu fechei o contrato com ele. E Deus foi tão maravilhoso comigo, irmãos, porque foram desbloqueados os valores dele. Meus honorários foram R$100 mil. R$100 mil. Alguém já ganhou R$100 mil assim, num negócio só? R$100 mil. Na hora ele me pagou 60 mil quando os bens foram desbloqueados. E eu tinha guardado da minha poupança lá, porque eu tinha guardado R$80 mil, desde que a Thalita nasceu, para fazer os 15 anos dela. E a pandemia não nos deixou viajar para Israel. E foi glória a Deus, porque aqueles 80 mil nos fez sobreviver no tempo da pandemia. Não nos faltou nada. Mas ficou 25 mil guardadinho, escondido, que eu escondi tudo para não mexer nele. Fiquei 15 anos guardando dinheiro. E aqueles 25 mil, somei com 60 mil. E Deus me deu a minha sala onde eu estou advogando hoje. Paguei 95 mil a sala, para depois receber, que até hoje não recebi os restantes dos honorários de 100 mil, porque eu tenho uma parte do dinheiro bloqueado, mas eu ainda paguei naqueles dias R$5 mil por mês, eu não sei de onde saiu esse dinheiro, para fechar 105 mil que foi minha sala. E hoje, 3 anos depois, a sala vale R$220 mil. Aonde tem investimento que vale isso? Se não Deus, com a misericórdia, numa sala com visão panorâmica para a Avenida Norte-Sul. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Deus mandar alguém no seu negócio, inesperadamente. Você perguntar, de onde veio essa pessoa indicada? De onde saiu isso? Eu não posso fazer propaganda igual alguns têm do seu negócio, eu não posso colocar no Instagram a propaganda da minha advocacia, não posso colocar um outdoor, não posso distribuir papel, não é? Eu vivo pela fé, de que Deus vai tocar no coração de alguém e alguém vai indicar, para aparecer um cliente. A minha vida é de fé, na minha profissão e na igreja, porque quem é que vai mover o coração de vocês para depositar dinheiro no gasofilaço para a igreja sobreviver? Só o Senhor. Só o Senhor. Mas a palavra de Deus nos garante: a vossa terra será deleitosa. Segundo, a semeadura do fiel, é a outra sentença para hoje. A semeadura do fiel tem a proteção de Deus para uma super safra. Ou seja, enorme colheita. Quando eu semeio, no reino de Deus não haverá uma colheita natural, mas haverá uma colheita sobrenatural. Super safra. Repita comigo: a colheita que Deus vai me dar em janeiro de 2024 será sobrenatural.
Você crê nisso? Então semeia. Não deixa de semear. É sobrenatural. Eu creio. E como todos os anos, estou pronto para semear hoje. Não posso perder a oportunidade. Gálatas capítulo 6, verso 9. Olha o que as Escrituras nos dizem e nos garante. É a garantia de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Cuidado com se não houvermos desfalecido. Ou seja, se você cair na fidelidade, se você amolecer na fé, aí as coisas não acontecem. Mas, se não cansar de fazer o que é certo, se não cansar de fazer o que Deus manda, nós vamos ceifar. Ou seja, ceifar é colher no tempo certo. Então, pode parecer demorado, pode parecer que vai ser um pouquinho delongada a colheita, mas ela virá no tempo certo. Por exemplo, você sabia que uma pessoa que planta eucalipto, por exemplo, ela planta as mudinhas hoje, para em alguns casos, cortar o eucalipto há 7 anos, há 10 anos, ou há 15 anos? Há 7 anos, serve para fazer papel. Há 10 anos, para fazer estacas de cerca. Há 15 anos, para ser tratado e servir de construção, dependendo da qualidade do eucalipto. Olha quanto tempo para ter uma colheita, a seu tempo. Um plantador de tâmara, que ocorre muito em Israel, eu estive lá e aprendi sobre isso. Eu planto a tâmara hoje, para que meu neto possa colher. Meu neto. E você já teve a oportunidade de comer uma tâmara? Você sabia que a tâmara é um dos frutos que você não precisa ir no pé e arrancar? Você vai no chão e pega. Terra, como diz as Escrituras, que mana leite e mel. O mel de Israel é a tâmara. Fui lá embaixo no pé de tâmara, podia pegar, e tem os lugarzinhos que lava e come. Ela não apodrece, ela seca, porque é o ar do deserto, naturalmente. Então, onde tem tâmara no deserto, o beduíno ou aquela pessoa que está peregrinando não morre de fome. Ele pode chegar embaixo dela, tem tâmara seca, só lavar e comer. Deus quem faz esses milagres. Terceira e última, a boa colheita só irá ocorrer para aquele que semeia em fidelidade. Tem o adjetivo da semeadura, fidelidade. E todo tempo é oportuno, ou seja, é oportunidade para semear. Está no verso 12 do texto que nós lemos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Vamos para Levítico, capítulo 26, versos 3 a 4. Olha o que diz. Promessa: se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Eu aprendi uma coisa com esse texto: não depende de mim, não depende de mim, só depende dele. Eu só preciso ser fiel, porque Deus vai fazer acontecer a chuva, ou seja, Ele vai mandar do céu a bênção, Ele vai trazer novidade, ou seja, muito mais além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Repita para a pessoa assim que está próxima a você: Deus tem
coisas novas para você. Você sabe o que acontece, queridos? Às vezes nós estamos investindo em alguma coisa, nós estamos sonhando com alguma coisa de futuro. Deus tem algo muito maior que você nem pensou ainda. E Ele traz a novidade para você. Ele traz. Alguém vem e te apresenta uma novidade. E você fala, mas como isso pode ter acontecido? Uma oportunidade. É Deus quem dá. E eu sempre brinco com esse negócio de oportunidade. Oportunidade não tem esse problema que eu tenho, problema de capilar. Ela tem um problema muito mais grave. Ela é totalmente careca. A oportunidade, você não pode tentar segurá-la pelo cabelo quando ela está passando. Você tem que agarrar. Você tem que pular nela, igual não tem aqueles jogadores de futebol, aqueles americanos, né, da NFL. Você tem que pular e agarrar o sujeito e cair com ela. É a oportunidade. Tem que agarrar. Porque se você for segurar com mãozinha de luva, mãozinha de alface no cabelo, não tem cabelo. Vai embora. Oportunidade é uma chance única. Quantas oportunidades Deus tem dado e às vezes você deixa passar? Oportunidade para estudar, passou. Oportunidade para fazer curso de inglês. Adolescentes, papai e mamãe manda você para o inglês, aí você vai lá e fica mole, não aprende, não se esforça. Oportunidade. Oportunidade para sentar numa cadeira da faculdade e fazer um curso bem feito, não faz. Oportunidade para passar de ano, estudar. Aí você fica lá, TikTok, que não vai levar nada, internet que não leva a lugar nenhum, dorama, que agora é a moda, né? Não te leva a lugar nenhum. Eu não sei por que os brasileiros estão tão vislumbrados por aqueles coreanos de olho puxado que falam. Gente, a gente escuta no português. Um dia teve dorama lá em casa, né? A Thalita também estava lá, misericórdia, nos dorama. Aí, do nada, não sei o que aconteceu lá no negócio, como diz, do nada começou a falar em coreano. Meu Deus, a Elida falou, mas que coisa feia essa língua dele, parece que estão brigando. Mas no português, que é tudo meloso, parece que está aqueles amantes deliciosos, assim, com aquela. Mas na língua deles, eles são grossos uns com os outros, né? O povo do Oriente. Então, é diferente, mas quando traduz, parece uma lindeza. E as meninas brasileiras ficam olhando para aqueles coreanos de olho puxado, ai, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vai se relacionar com um coreano para você ver. A cultura é totalmente diferente, mas aqui muda tudo para você assistir, né? Então, gente, o que Deus tem para mim e para você é o melhor. Não perca tempo com aquilo que Deus não mandou fazer. Não gaste o que Deus te deu naquilo que não produz. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Isaías capítulo 55, é o último verso que eu vou ler para você, aqui hoje. Que nós temos 12 dias pela frente. Faça também o compromisso de estar aqui todos os dias desses, porque você vai ser muito abençoado no que vai aprender. Olha o que diz as Escrituras, Isaías 55, versos 1 e 2 e 3, tá? Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mas como que você pode comprar se não tem dinheiro? Pode. Aqui, no reino de Deus. Porque Deus não quer dinheiro, Ele quer a sua vida. Ele quer sua fidelidade. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho no que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi.
Vamos colocar de pé. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse sinal de inclinação diante de Deus. Ouve